Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. As vitrines, as luzes de Natal e os panetones já estão em todos os lugares, mostrando que uma das épocas mais movimentadas do ano para o comércio está chegando. E a nossa indústria editorial não foge à regra. Depois de um período difícil na pandemia, as livrarias estão voltando com os eventos presenciais, lançamentos de livros e, é claro, se preparando para o fim de ano. Para saber mais sobre essa história, no episódio dessa semana conversamos com Ive Milani, gestora comercial da Martins Fontes da Avenida Paulista, em São Paulo, e com José Diego, analista de produtos da livraria Jaqueira, em Recife, para saber como eles estão lidando com esse fim de ano, com a Black Friday que se aproxima e ainda as estratégias que têm em mente para retomar as atividades das livrarias. Nesse bate-papo, falamos sobre a volta dos eventos presenciais, como foi enfrentar o período da pandemia, essa volta gradual à normalidade, como lidar com a concorrência online e ainda esbarramos em temas como a importância da profissão livreiro. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções e tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E no episódio de hoje tem um momento MVB Brasil com algumas dicas para você. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo o custo com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 192, do dia 16 de novembro de 2021, gravado no dia 11. Eu sou Fábio Errara, com Thalita Facchini, Maju Alves e a edição de Gil Luiz Mendes. E agora, nossa conversa com a Ive e o Diego. Queria agradecer aqui primeiro a Ive Milani e o José Diego, José Diego Silva, perdão, para conversar aqui com a gente, para a gente falar um pouco de como estão se preparando para o final do ano, né, que geralmente é a época mais importante para as livrarias, né? Mas antes eu queria, acho que quem é de São Paulo talvez já conheça, né, já tenha passado na Martins Fontes, mas acho que vale a pena eles contarem um pouco um pouquinho da livraria de cada um. Ivi, quer contar um pouquinho sobre a Martins Fontes da Paulista? Conto. Bom, a Martins Fontes está, como você falou, na Avenida Paulista, bem no centro nervoso aqui de São Paulo, mas ela é um cantinho bem aconchegante, onde tem um café maravilhoso, café mestiço. Ela só trabalha com livros, ela não trabalha com e-books, e ela tem uma seleção de livreiros assim muito experientes, que conquista o consumidor e que fica fiel ao livreiro. É uma relação bem íntima com o cliente aqui na Martins Fontes. É bem gostoso. Muito bom. E você, Diego, conta um pouco aí, que você está um pouquinho mais longe da gente, né? Isso, estou aqui em Recife, né, na Jaqueira. A Livraria Jaqueira é uma livraria que já tem 15 anos no mercado aqui, atuando na região metropolitana do Recife, né? Inicialmente a gente era uma loja um pouco menor. Em 2019 a gente assumiu o espaço que foi deixado aqui pela Livraria Cultura, né? A loja do Paço Alfândega, uma loja para os padrões de livraria considerada como uma mega loja, né? Uma loja grande. A gente também trabalha com muitos serviços, né? A gente atua, tem um café, um espaço de convivência bem interessante também. Como a primeira loja que a gente inaugurou aqui, ela é muito próxima de um grande parque aqui na cidade, a gente transportou um pouco dessa atmosfera do parque para a loja nova, que é a do Paço Alfândega, que o pessoal pode ver isso aí no Instagram. Então tem uma árvore no centro da loja, tem uma coisa meio parque mesmo ali acontecendo, é bem interessante. E aí, ao redor disso, funciona todos os serviços que a loja tem para oferecer, né? Como já falei, tem um espaço de café, tem os livros, a gente trabalha também com parte de papelaria, geek, música. Então, é uma loja com serviços bem diversificados, bem mistos mesmo, né? E a gente tenta atender, de uma forma mais geral e global, os anseios do cliente que entra lá. Então, a ideia é um espaço de vivência e onde você pode encontrar tudo que você precisa. Essa é a proposta da livraria. Legal. Antes da gente começar a gravar, efetivamente, a gente estava comentando de como foi anos e tempos difíceis para as livrarias, né? Vocês dois concordam, acho que unanimidade quanto a isso.
E agora a gente está vendo, está meio que voltando, um monte de gente vacinada, as coisas estão começando a voltar. Eu queria que cada um falasse para mim como é que está sendo essa retomada de vocês, como é que está sendo ver o público voltando para as livrarias, como é que vocês fazem essa análise? Bom, Posso falar? falando um pouco daquela realidade de Recife, né? A gente passou por um período realmente muito conturbado, se a gente for pensar no que foi a pandemia mesmo para a Jaqueira. A gente inaugurou a loja nova e 3 meses depois já teve que fechar, então foi bem complicado para a gente economicamente falando, né? Ver essa retomada hoje do público para a loja, o pessoal realmente tendo essa coragem de voltar a frequentar os espaços públicos ou fechados, como é uma loja, né? É bem gratificante para a gente mas além disso, né? Hoje a gente tem aquela presença mais massiva do virtual na nossa vida, né? Que eu estava até conversando com o pessoal da Planeta esses dias, eles falaram que a gente meio teve que avançar 10 anos, né? Quando a gente fala de comércio aí, nesse meio tempo, para que a gente pudesse acompanhar tudo isso. Então, em meio a tudo isso, a gente tem o público realmente voltando e ansioso por ter pelo menos um pouco daquilo que se tinha antes, né? Que é encontrar produtos interessantes, que é conversar com os livreiros, né? Ter aquele atendimento meio consultoria mesmo, que só a livraria consegue oferecer, né? Ter os eventos presenciais, conversar numa roda de leitura, ver um lançamento interessante, conversar com o autor, trocar uma ideia, pegar uma assinatura. Então, assim, toda essa magia que o espaço da livraria consegue proporcionar, o pessoal também é ansioso por isso novamente, né? E a gente, enquanto loja, também, né? A gente adora esse momento com o cliente, enfim. Então, acho que essa retomada fala um pouco disso, né? Dessa ansiedade que todo mundo estava meio que nutrindo aí durante esse período de pandemia e de isolamento. E você, Ellen? Aqui também a gente teve um período que ficou concentrado as compras no site, né? A loja teve que fechar durante a pandemia. Mas a gente viu que aos poucos foram voltando os clientes que moram aqui perto, que têm o costume de passar na livraria quase todo dia. Como a gente também está num centro comercial, aos poucos foram voltando esses clientes que estavam em home office também. Então, a gente percebe que com os eventos também vai trazendo público à loja e que aos poucos a vida normal vai voltando com o avanço da vacinação, com a flexibilização, né? Então, tudo isso vai ajudando a gente a ter um maior movimento e acho que a gente está bem esperançoso agora para o Natal e para 2022. O movimento tem melhorado, mas assim, isso é perceptível agora, de outubro para cá. Não é uma coisa muito que faz muito tempo, é bem recente. Assim, antes estava bem difícil mesmo. E Para mesmo falar agora com essa retomada, então, desculpa, Pode falar. mesmo agora com a retomada do público às lojas, pelo menos aqui a gente percebe muito que é um movimento meio no intervalo de tempo, assim. Se a gente pegar a semana como um todo para o funcionamento do espaço, né, de quarta a domingo, é que a gente tem um grande movimento mesmo. Segunda e terça, até a própria quarta mesmo, até metade do dia, assim, é um movimento mais ameno, mais pacato mesmo, mas quando vai se aproximando do final de semana, o pessoal vai realmente voltando a frequentar a loja de forma mais massiva mesmo. É bem mais interessante para a loja enquanto comércio. Foi mencionada a questão dos eventos. Vocês já estão fazendo evento de novo na livraria? Como está esse procedimento para realizar eventos agora? E só adicionando uma coisinha, o quanto o fato de ter esses eventos representa para vocês, né, comercialmente? Ok. Bom, aqui na livraria, na Jaqueira, a gente já retomou os eventos, né? Claro, cumprindo todas as normas sanitárias, enfim, todas as normas de convivência que o governo determinou. A gente não está atuando com a capacidade máxima nos eventos, né? A frequência também não está tão, como posso dizer, tão recorrente como é o nosso normal, né? Mas a gente tá trabalhando com em média 5, 6 eventos de lançamentos por mês, né? Com essa frequência. Como a gente tem 2 lojas, fica mais fácil gerar essa logística de eventos. Então, quando a gente trabalha, quando a gente pensa no mês como um período para trabalhar esses eventos, a gente sempre trabalha com essa quantidade de encontros. 6, 7 eventos. Agora, todo final de semana a gente tem evento infantil, que é um evento de contação que a gente faz, já é bem tradicional aqui para a gente, enquanto livraria, e para o público que nos acompanha. E esse evento também com espaço controlado, com a quantidade de ingressos limitada, sempre com essa preocupação de manter tudo aquilo que está sendo determinado pelo governo. Bom, aqui na Martins Fontes, os eventos têm cada vez mais um crescente, né? A gente já chegou a fazer evento para mais de 300 pessoas.
Claro, a gente toma cuidado de fazer uma fila do lado de fora da loja, entrando aos poucos para fazer o autógrafo, mas os eventos têm contribuído, sim, muito, né, para a arrecadação da loja. A gente tem, durante a pandemia, a gente criou uma série de quadros no Instagram, né, que foi o jeito que a gente achou de trazer o público para dentro da livraria. E tem quadros que ainda permanecem com muito alcance, mesmo já tendo terminado a pandemia. Eu mesma faço um quadro de contação de histórias todo sábado, e ele tem bastante visualização e bastante alcance entre os internautas da livraria também. Ivi, o Diego comentou na Jaqueira que o movimento começou a aumentar de quarta a domingo. É a mesma coisa aí na Martins Fontes? Olha, geralmente sim, mas como a gente está na Paulista, às vezes a gente é muito afetado por algum evento que está tendo em São Paulo, então a gente fica muito à mercê do que está acontecendo na cidade. Geralmente sim, mas não é uma regra. Tem segundas que são bem tumultuadas e a gente agradece. E agora para o final do ano, né? Assim também, o quão importante para vocês, não sei se vocês conseguem falar tipo uma porcentagem do tipo, dezembro, contando Black Friday, final de ano, tal, é tipo, sei lá, 30% do faturamento anual ou algo assim, né? Tem um peso enorme, né? Pensando bem. O que vocês têm feito para preparar a loja para isso? Vocês estão precisando, já estão contratando temporários? Tem essa necessidade? Como que compra de livros? Como que funciona a operação final de ano aqui? Bom, aqui na Martins a gente não tem Black Friday especificamente, né? A gente está fazendo a Feira da USP com algumas editoras, e fora a Feira da USP a gente tem o Saldão, que não sei se vocês sabem, é o terceiro piso da loja, onde a gente trabalha com promoção o ano todo. Vai tendo um rodízio de editoras, são mais de 40 mil títulos no Saldão. Esse saldão, ele vai tendo esse rodízio e, ao mesmo tempo, são descontos de 30% a 80%. Então, isso também atrai o cliente e acaba aderindo não só no saldão, a compra, mas também no resto da loja. A gente também tem a parte de importação da loja, que atrai bastante o público aqui na Martins Fontes, que eu diria que a concorrência aqui em São Paulo não tem uma frequência nessas importações, então isso também chama bastante o público. E a gente está sempre com o nosso acervo, assim, pelo menos um de cada livro a gente vai ter, assim, a gente tem um cuidado com o acervo que eu acho muito difícil ter comparação aqui em São Paulo com o nosso acervo, é bem cuidado. Nesse aspecto, eu acho que a gente eu espero que o faturamento seja muito maior que 30%, porque eu acho que, querendo ou não, a Martins Fontes ganhou bastante espaço pela falta da concorrência, infelizmente, que eu não acho que isso é bom a longo prazo. Mas acho que a gente aqui na Paulista, a gente acabou ganhando um espaço que a gente dividia muito com a concorrência. E você, Diego, conta pra gente como é o seu final de ano aí. Ó, aqui na Jaqueira a gente tem um final do ano bem interessante sempre, porque a gente trabalha muito com o período escolar, né? Então o final do ano para a gente representa boa parte do que a gente arrecada no ano inteiro aí. A gente trabalha de final de outubro, basicamente, até meados de fevereiro, o período escolar aqui, então é bem intenso essa parte para a gente. Na verdade, a gente pega essa transição do ano mesmo, né, aqui. Em paralelo a isso, as promoções de final de ano sempre acontecem, Natal e Black Friday também. A gente não tem uma Black Friday tão agressiva como o pessoal faz por aí, mas a gente sempre procura trabalhar dentro dos nossos limites, um desconto bem interessante para os clientes, que é o que vai acontecer esse ano também, pelo menos na parte dos livros, né? Com o mix geral já é mais complicado, porque são outras taxações, são produtos que são importados e também tem custos diferenciados para a empresa, então não dá para trabalhar com uma margem tão interessante. Mas falando do livro, que é um produto mais maleável nesse sentido, né? A gente consegue fazer muita coisa interessante. Voltando a falar um pouco do período escolar, como eu já citei anteriormente, é bem importante para a gente. O faturamento aumenta drasticamente aí nesse período. Eu não sei bem te falar a porcentagem, mas vamos trabalhar com o que eu tinha de número de 2018 para 2019, que é o último ano que a gente conseguiu medir de forma mais coesa mesmo. Isso está representando aí um aumento nas vendas de 30% a 45%, dependendo muito da rotatividade dos livros, da reformulação de alguns títulos, né? Quando a gente pega um ano de reformulação mesmo literária dos títulos principais didáticos aí, a gente tem realmente um crescimento bem interessante nas vendas. Então, sem sombra de dúvidas, é o período mais importante para a gente aqui.
A gente, Posso complementar? A por gente favor. também vai fazer contratação temporária de Natal esse ano, que é uma boa coisa para livreiros, que, né, então, tem bastante livreiro aqui em São Paulo que está desempregado, infelizmente, e a gente vai fazer algumas contratações temporárias de Natal. Quem sabe a gente não permanece com elas, se Deus quiser. Que Que já é bom. um ótimo sinal, né? Uhum. Sim, Eu tô feliz de poder contratar gente que trabalha com isso e retomar também esse lado. está bem feliz. Falando um pouco de retomada, né? A gente falou um pouquinho já de como os 2 últimos anos têm sido complicados, né? Vocês conseguem imaginar, tipo, retomar um padrão pré-pandemia? Porque também, assim, a gente viu que as vendas não estavam tão mal do que a gente imaginava no começo do ano passado, né? Claro que o online teve uma grande parcela nisso, né? Mas como que vocês têm visto esse sinal de recuperação, parecendo que o brasileiro talvez esteja lendo mais, assim, sabe, de uma forma interessante? Não sei, vendo também de um lado positivo, né? Como que vocês conseguem ver isso? Tipo, essa retomada e também, quem sabe, uma coisa, um interesse renovado da leitura. Bom, eu acredito que realmente exista esse sentimento no público leitor aqui de Recife, né? A gente percebeu isso quando a livraria realmente reabriu as portas, né? E acolheu novamente esse público. Houve uma melhora nas vendas, obviamente, né? Se a gente for comparar o período de reabertura até hoje, eu coloco aí que a gente conseguiu um crescimento de 5 a 10% nas vendas, acho que quase que mês a mês. Então é bem interessante isso. Claro, isso está atrelado muito ao apoio que as editoras concederam para a gente, alguns grupos importantes aí do mercado editorial que todo mundo já conhece, os grandes, inclusive, e os menores também, as distribuidoras, enfim. O trabalho que eles fazem junto às livrarias é totalmente importante para essa retomada acontecer de forma coesa e concisa, né? Pensando no ano que vem, a Jaqueira está se programando para realmente tentar trazer de volta aquela estrutura ou aquele sentimento que a gente tinha na abertura da loja nova, que é aquela euforia que a gente estava de querer receber todo mundo bem, de querer trazer uma experiência totalmente fora do que a gente está acostumado a ver aqui em Recife, né? Que é uma coisa que o público cobrava muito da gente, né? Levando em consideração que a gente está ocupando espaço que era da livraria cultura, que sempre foi uma referência para todo mundo aqui, né? Então, a gente carrega meio que essa responsabilidade, né, de prover essa experiência para o público. E a gente está buscando também aumentar o fluxo de eventos no ano que vem. A gente já está fechando grandes parcerias com editoras para, pelo menos uma vez por mês, ter um evento de peso na loja, com grandes autores ou grandes autoras, enfim. E essa é a nossa perspectiva, né? Buscando sempre, atrelado a tudo isso, um bom atendimento e um acolhimento do público, levando em consideração tudo aquilo que ele traz para a gente de demanda. Bom, aqui na Martins a gente percebe que o público acompanhou muito a gente durante a pandemia, porque o livro foi um companheiro, né, durante a pandemia, já que não se podia ter grandes eventos, e a gente percebe que agora, sim, eles estão voltando junto com a gente. A gente, até o final do ano, não tem mais agenda para fazer evento aqui na Martins Fontes. Então, a gente percebe que isso é uma coisa positiva, né, para o mercado, para a gente. E acho que a gente acabou se reinventando durante a pandemia, descobrindo outros caminhos que não eram os caminhos que a gente conhecia até então. Eu acho que a gente só tem a crescer agora com essa outra facilidade, que é a volta à vida normal, né, que a gente tinha antes de poder circular, de poder. Eu acho que a gente está otimista por conta disso, assim. Eu acho que vai dar tudo certo, assim. Já tá dando, já tá melhorando agora. E tem uma coisa bem interessante nisso tudo, que é o cliente que não compra na internet, de jeito nenhum, que tem alguma ressalva, que tem algum tipo de medo, ele volta para a loja com aquela vontade de realmente ter o contato com o livreiro. A gente tem muitos livreiros aqui que são amigos dos clientes. Então, isso é bem interessante, porque o cara volta aqui para conversar mesmo, para comprar mais de um livro, enfim, para falar da novidade, para saber da novidade. Então, isso também faz falta, né? Não só para a gente que é livreiro, mas para o cliente também. Então, acho que para todo mundo é bem interessante essa retomada. Posso contar uma história para vocês? Por favor. Durante a pandemia, os livreiros trabalhavam dentro da livraria, né? Um grupo reduzido, porque tinha os pedidos de internet, tudo. Mas a gente fazia questão de alterar a vitrine da loja. E tinha uma cliente que voltou
e nos contou agora que ela ficava muito feliz em ver que a gente mudava a vitrine para ela poder ver os livros novos que estavam chegando, que ela passava pela rua e via a vitrine, que isso deu muita força para ela durante a pandemia. Então a gente foi criando esses pequenos laços, essas pequenas histórias com os clientes. Eu acho que a pandemia trouxe muita coisa boa, apesar de tudo, também. É, uma coisa que vocês estavam até contando, mas acho que eu queria perguntar mesmo, que era sobre assim, né? Como o jogo, digamos assim, as pessoas, as empresas que atuam no mercado hoje em dia deu uma misturada geral, né? Tipo online, como vocês dois falaram, né? Na verdade, de como a importância do online, né? Eu sei que e como vocês são livreiros, mas eu queria mais a opinião de vocês do que como empresas, né? Como que enfrentar, em aspas, né? Tipo, mostrar quais vantagens do autor. O Diego falou também da presença e tal, mas qual que é a diferença de eu ter uma compra online e às vezes ter até um problema de valor ali, né? Que tipo, tem que numa concorrência um pouco mais complicada, digamos assim, né? Então, o que vocês podem falar como livreiros, assim, para outros colegas de vocês também, de enfrentar uma concorrência que nem seja tão amiga, digamos assim, para usar umas palavras mais fortes, né? O que eu penso é que quando o cliente vem à loja, ele tem a oportunidade de cruzar com livros que às vezes no site ele não vai cruzar, por conta de ele só vai cruzar com coisas que ele procura ali no site. E na livraria você pode ter encontros com livros que você nem pensa, né? É uma outra oportunidade, assim. Você pode encontrar pessoas diferentes também na livraria, cruzar com pessoas, não só com livros, mas com pessoas. E o livreiro, que já tem esse relacionamento com o cliente, ele sabe direito, ele sabe qual é o gosto literário daquele cliente, ele já separa alguns livros, quando o cliente vem, ele mostra, olha, chegaram esses livros, eu lembrei de você. É um outro tratamento, é uma cordialidade que o site, ele pode ter o preço que ele quiser, mas tem coisas que não tem preço. É verdade. Até tem uma coisa que eu estava brincando com um amigo meu um dia desse aqui, falando que o algoritmo orgânico, né, da livraria, a pessoa que está lá, o livreiro, que conhece o acervo, que conhece os conteúdos, que, como você falou, conhece o interesse literário daquele que ele atende, né, perpassa o valor de um livro em promoção na internet, porque, como você disse, o cara vai lá e dá 2 cliques, aparece uma indicação de um livro baseado no que ele está comprando ou no que ele pretende comprar, mas na loja ele encontra uma quantidade de possibilidades que vai além do infinito de repente. Então tem o gosto dele se mistura com a indicação do livreiro, que de repente passa alguém na hora, escuta aquela conversa, a gente fala uma terceira coisa. Então é um momento realmente meio mágico, ocorre às vezes uma sincronia ali que você nem esperava. Então é muito mais interessante, com certeza. Eu, enquanto livreiro, enquanto consumidor de literatura, compro também na internet, não vou dizer que não faço isso, mas é totalmente diferente, é uma outra experiência, não tem como. Eu queria saber de vocês, né, ainda voltando para os tempos difíceis, no meio de pandemia, as livrarias tiveram que achar maneira de se reinventar super rápido, né? E procurar internet, melhorar sua comunicação nas redes sociais, procurar um site online para poder vender os livros. E eu queria saber se vocês tiveram, além dessas alternativas de procurar vendas online, se vocês também agora têm ajuda, por exemplo, das editoras para poderem vender os livros em condições melhores. O que tanto vocês recebem de ajuda para poder fazer a livraria continuar? A gente tem uma parceria boa com as editoras, por conta até desse saldão que acontece o ano inteiro, né? Então, não é só agora, isso vem acontecendo desde que a gente abriu e as editoras têm sido bem parceiras da gente, assim, isso é bom, porque agrega venda não só para a editora, mas para a livraria também. A gente tem um livreiro aqui, não sei se vocês conhecem, que chama Marciano, é um dos livreiros mais antigos de São Paulo. E aqui as pessoas, quando ele ficou afastado, porque ele já tem, ele era grupo de risco, né? Então, quando ele voltou, essa livraria era uma loucura de gente atrás do Marciano. Todo mundo queria o Marciano, queria indicação do Marciano. Então é isso, a gente tem esses descontos, essa parceria de oferecer um melhor desconto com a editora, mas também a gente tem essa relação com o livreiro, né, que é uma figura importantíssima nessas relações com o cliente.
que faz a diferença também na hora da venda. É isso que agrega valor à venda aqui, né? Senão ela compra num site que tem um desconto muito maior, mas que não tem esse tipo de relação, né? Então, eu acho que o livreiro faz toda a diferença também, além da parte comercial e do desconto. Eu acho que a relação com o livreiro e a oportunidade do cliente vir à livraria e retomar a vida dele e fazer as coisas que ele tem prazer, de comprar um café, sentar, ler um livro, escolher com calma. É isso que agrega valor à venda na livraria hoje em dia, eu acho. Eu concordo com o que foi dito. Aqui também a gente tem uma parceria muito boa com as editoras, a gente não pratica saldão, a gente não tem, de repente, essa relação tão forte que a Martins tem com outras editoras, mas em termos de colocação de acervo, de regularidade nessa colocação, de informação com relação ao que vai ser lançado, cadastro, enfim, tudo que permeia os bastidores da colocação de um livro em loja, né, a gente tem um suporte muito bom das editoras. A gente tem uma parceria muito forte com algumas, inclusive, né, nesse sentido, inclusive para o final do ano, como é a pauta dessa conversa aqui agora. Mas essa outra questão do livro também que você citou é uma coisa que a gente também preza bastante. A gente não tem o Marciano aqui na loja, né? Mas a gente tem alguns livreiros muito bons também, né? Que são ícones aqui na região, são muito procurados, inclusive, que realmente a gente sabe são essas pessoas que fazem a livraria funcionar. São essas pessoas que carregam a cara da livraria, né? E que fazem a marca funcionar realmente, né? Então a gente tem um respeito muito grande pelo trabalho deles, né? E a gente preza muito pela importância desse trabalho aqui na loja também. Agora, só voltando a falar também sobre eventos, né? Eu sei que tem uma parte um pouco mais sensível porque a gente não voltou na normalidade, né? Como que vocês tentam tornar uma experiência mais segura, etc? Aí falou até um pouquinho mais, né? Mas eu só queria contar um pouquinho, por exemplo, porque eu acho que tem, claro, uma insegurança das pessoas que querem ir também na livraria, porque, enfim, né? A gente pode estar vacinado, mas ainda tem uma série de problemáticas ainda, né? Como que vocês conseguem resolver isso de uma forma dentro do possível, né? Bom, aqui na Jaqueira a gente tenta realmente colocar uma espécie de ordem, né, no evento, né? A gente, como já falei, a gente segue as normas que são direcionadas pelo governo do estado, né? A gente segue todos os padrões de organização que o pessoal propôs desde o começo da pandemia ou dessa reabertura, né, que foi gradativa. Então a gente começa a perceber que há, em paralelo a tudo isso, a euforia do público em estar no evento, né, aquela sensação boa de você estar saindo de casa, de estar encontrando gente, de estar conhecendo coisa nova. Isso meio que se choca com essas regras, né? E a gente fica no meio desse fogo cruzado, tentando organizar uma fila, organizar esse momento de confraternização que acontece durante o evento, do coffee break, enfim, da própria assinatura do autor lá no livro, mas não é fácil, né? É bem complicado às vezes, o público às vezes não entende um pouco, que a gente tem essa preocupação, que a gente precisa ter essa preocupação, né? Mas acontece, né? O evento ele ocorre dentro das normas do que a gente acha possível também viabilizar, e a gente segura um pouco também aqui, né? Como eu já falei, a gente não trabalha com a capacidade total do auditório, né? Mesmo que seja possível. A gente, por opção da livraria, a gente prefere ter mais segurança no evento do que público realmente. Então, talvez no ano que vem, quando houver uma abertura um pouco maior, com o avanço da vacinação mais crítico mesmo, assim, chegando nos níveis que a gente espera, a gente consiga ter mais flexibilidade. Mas, por enquanto, agora, nesse finalzinho de ano, a gente está meio que se segurando um pouco. Ive, você comentou que... desculpa, eu só acho que talvez até emendar na sua resposta, que você comentou que a Martins Fontes está sem agenda até para o final do ano. Sim. A gente faz uma distribuição de senha, né? Entram grupos de 5 a 10 pessoas na livraria, como eu comentei. Não é permitido buffet ou nada que faça com que o cliente retire a máscara no recinto, né? Então, tem o distanciamento social, tem a máscara, é tudo feito com muita cautela também. Mas tem tido bastante adesão aos eventos, sim, e tem ajudado bastante a livraria nas vendas. Agora, uma outra curiosidade também, né? Tipo, e acho que a gente caminhando já pro fim, mas que eu sempre achei fascinante de como como o livreiro consegue identificar o consumidor e principalmente assim, eu vou lá e eu quero falar assim, eu quero comprar um livro para minha mãe, sabe? E tipo, com poucas informações, vocês conseguem identificar isso, né? Como que vocês têm algumas indicações agora pro final do ano que alguém fala? E como que
vocês chegam e vocês são o algoritmo da livraria, sabe? De certa forma, usando do lado bom, vai. Mas como que você se tornar esse bom livreiro, ajudar as pessoas e, tipo, descobrir que a pessoa fala, aquele livro de capa azul, sabe? Como que é esse desafio aí do dia a dia de vocês? Bom, eu acho que um bom livreiro tem que ter uma boa escuta, a primeira coisa. Ele vai escutar o que o cliente vai passar, às vezes ele não sabe direito o que ele quer, ele não sabe se aquele livro vai agradar ou não. Então você vai caminhando com ele por esse caminho e tentando mensurar se você está indo para um caminho mais certo ou um caminho não, não é o que ele está querendo. Eu acho que é muita conversa. Você vai contando histórias sobre os livros, vai vendo se aquele é o perfil da pessoa que ele quer presentear ou não. Você também dá a possibilidade que se ele levar um livro que não agradar a pessoa, ele pode trocar, né? Que tem outras possibilidades. Mas é bastante conversa, eu acho, assim, e bastante acervo para você poder indicar e ele poder escolher com calma, né? Acho que se você dá poucas opções, talvez ele não escolha nenhuma, mas com certeza se você der algumas boas opções, ele vai levar uma coisa para ele até, uma coisa para o presente, e assim vai. Mas acho que é escutando, é trocando, é ficando amigo do cliente mesmo. Concordo, acho que o caminho é esse mesmo. Uma coisa que eu fazia muito quando eu era do chão de loja, eu perguntava muito para o cliente o seguinte: qual foi o último livro que ele ou ela leu e gostou muito, e o último livro que ele ou ela leu e odiou? Aí, a partir disso, eu começava a perguntar outras coisas e ia chegando numa indicação interessante, porque a gente tem muito isso aqui na loja. O cliente chega, mas ele chega querendo uma indicação. Ele não, muitas pessoas vêm, claro, comprar um livro já específico, um livro já que ele já viu em algum lugar, já foi indicado, mas muita gente, mesmo sobretudo no final do ano, chega perguntando: me dá um livro aí que você achou muito bom, um livro que todo mundo está procurando e tal. Então a gente sempre tenta buscar um caminho do meio aí, que é meio que conversar com ele ou com ela para entender meio que realmente qual é o perfil, né? O que é que ele está esperando, porque às vezes o livro do momento, ou vamos chamar assim, livro do momento, não é o livro que a pessoa vai gostar de ler. Pode ser um livro que está nos mais vendidos aí, mas não é o mais interessante para ela, não é o que vai atender aquela demanda literária dela, né? Não é o que se encaixa no perfil. Então, essa coisa dessa meio que entrevista que a gente faz, assim, perguntando e conversando, indicando e tentando descobrir os indícios, né? Meio que um trabalho no Sherlock Holmes, assim. Então, a gente faz muito isso aqui. Eu acho que é meio que a receita do caminho certo para indicar um bom livro, né? Acho que o papel do livreiro permeia por esse caminho aí, por esse sentido. E acho que a última pergunta, antes de a gente ir para as nossas indicações, vocês conseguem perceber alguma coisa, tipo, quando a gente teve aqueles livros de colorir, acho que tinham muito de desenvolvimento educação financeira há um pouco tempo atrás. Tem alguma tendência esse ano que vocês veem aqui para o final do ano? Olha, tendência, não sei te dizer, mas como a Jaqueira é uma loja que tem um público infantil muito forte, né? O infantil, para você ter ideia, representa cerca de 30 a 35% das vendas de livros na loja, nas duas lojas, inclusive, né? A gente teve essa tendência de livros de atividade durante o período de isolamento, que foi muito gritante para a gente, né? Fugiu do nosso normal de vendas literárias aqui, quando a gente fala de infantil. Mas agora, com a volta das pessoas a frequentar os espaços públicos e espaços privados, isso meio que diminuiu um pouco, né? Então, a gente tem meio que um grau de equiparidade aqui na venda, né? Quando a gente fala nesse perfil de público infantil. A gente tem os literários que são mais tradicionais, os clássicos, como a gente chama, né? Os de atividades continuam vendendo bastante, aqueles com adesivos e atividades mais coordenação motora para a idade inicial, mas, de um modo geral, agora a gente percebe um período de estabilidade, de certo equilíbrio mesmo nesses conteúdos, né? Nessa demanda de busca por esses conteúdos. Então, hoje eu não sei te falar se teria realmente uma tendência, eu acho que não. Eu acho que está bem homogeneizado mesmo. Bom, aqui na Martins, eu acho que o perfil do cliente, né, que tem saído mais e que sai sempre mais, são livros de ciências sociais, livros que falam sobre feminismo, livros que falam sobre questões raciais. Acho que esses livros é o que saem mais aqui na livraria. Não acho que é uma modinha, acho que é um perfil mesmo do cliente mesmo. Né, não acho que é uma modinha, não. Acho que é mais um perfil. Muito bom. Bom saber de vocês. E vamos agora para o nosso momento MVB Brasil e a gente volta com as indicações.
E aqui no momento MVB Brasil com Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como estão as coisas? Oi, Fábio. Vamos indo bem. E você e a galera toda aí, tudo bom? Estamos melhor, animado aqui para o próximo ano, né? Isso aí. Animados e nos preparando já para o próximo ano, né, Fábio? Finalmente a gente está vendo uma luz no final do túnel e acho que tem que estar pronto para isso, né? Fábio, a gente estava conversando fora do ar, né? E eu, graças a Deus, tenho ouvido pessoas falando em melhorias já este ano, crescimento, retomada, e não é uma pessoa só que está falando isso, e com boas perspectivas para o ano que vem. Então, eu queria hoje deixar, assim, alertar o pessoal para se preparar para o próximo ano, aproveitar melhor os metadados, aproveitar melhor a organização que a gente tem para tirar bom proveito dessa retomada que a gente espera no próximo ano, né, Fábio? Claro. E lembrando que metadados organizados, digamos assim, melhoram muito as vendas, né? Exatamente, exatamente. A gente separou aqui algumas dicas para livreiros para livrarias e para editoras, né? Eu, respeitando a questão do direito autoral, devo dizer que 90% do que eu vou falar aqui é de inspiração da Cristiane Martins, minha colega. A gente tem que dar os devidos créditos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas para as editoras, gente, você, editora, pense num plano de ação para o ano todo. Já pensa como é que vai ser o ano que vem, você já tem planejados quais são os livros que vocês vão lançar, quais são os títulos, que data que vai ser. Então, já começa a planejar, inclusive, a alimentação desses metadados para o mercado. Todo mundo faz pelo menos uma virada de preço no ano. Planeja essa virada. Na MetaBooks você consegue subir tudo, atualizar tudo de uma vez só e subir de uma vez e informar o livreiro quando que vai acontecer essa virada. Faça isso com antecedência. Você consegue alavancar negócios, você consegue alavancar negociações, ajuda bastante, né? Fique atento ao calendário de eventos, o que vai rolar no ano que vem, datas comemorativas, isso tudo pode ser revisado, você pode colocar mais informações em alguns títulos que você tem, atualizar a palavra-chave, atualizar a classificação. Então, fica a dica aí de ficar atento às datas comemorativas e eventos. E aí, isso aí faz um gancho para as livrarias, né? Que é a mesma coisa. Fiquem atentos a esses eventos e datas comemorativas, busquem pelas palavras-chave na base de dados. E minha sugestão para vocês das livrarias é aproveitar o momento de planejar o ano que vem, planejar algum incremento, alguma atualização nos seus sistemas, na sua loja online ou mesmo na sua loja física, fazendo atualização de categorias. O Tima fez uma atualização de novas categorias, mas sempre nas categorias mais detalhadas. As categorias principais continuam sendo as mesmas. Isso ajuda bastante você a organizar os livros e tê-los na posição certa, ajuda o leitor a encontrar o livro que ele está procurando, com o assunto que ele está procurando. Acompanhem as novidades, acompanhem livreiros, acompanhem os pré-lançamentos, as pré-vendas, editoras novas que estão entrando na plataforma. A gente está sempre atualizando, sempre enviando nossas newsletters com essa atualização de novos clientes. Fiquem ligados nisso, que isso é muito importante para a atualização dos seus metadados. E nós temos recebido cada vez mais autores independentes também. E esses daí são bons títulos. Muitas vezes a gente tem bons títulos aí, boas produções literárias para serem incorporadas nas livrarias.
E aí, uma dica final para todo mundo é ter algum foco na reciclagem de treinamento, especialmente de novos colaboradores, né? Às vezes a gente tem uma certa rotatividade aí na equipe e nós temos percebido que, depois de um tempo, as equipes trocaram e as pessoas não têm conhecimento, então não estão fazendo o melhor uso da plataforma. Então, entre em contato com a gente está sempre pronto aqui, a gente tem disponibilidade para treinar, para ensinar o que for preciso. Está entrando muita gente nova, gente que não é do mercado, está vindo para o mercado de livros, então aí precisa conhecer um pouco melhor e a gente está aqui à disposição. São essas dicas que eu queria dar para o pessoal hoje, Fábio. Não, e aproveitando, né, a conversa que a gente ouviu agora inclusive a Martins Fontes da Paulista, pessoal falando, contratando temporários, que talvez até fiquem, depende do sucesso, de como tá indo. Então também pegar esse pessoal novo, né, que tá entrando aí é uma ótima dica. Isso aí, pessoal. Liga pra gente, escreve, a gente trabalha junto aí, num esforço para cada vez melhorar os resultados. Que resultado bom na livraria acaba sendo resultado bom para a editora, conteúdo bom que a editora coloca lá vai refletir na livraria. Então, é um trabalho em conjunto, é um trabalho de parceria. É verdade. E sempre vai ser sempre mais fácil para o leitor final achar, né, o seu livro. Isso aí. Isso aí. Ricardo, obrigado, viu? Imagina, Fábio. Foi um Até prazer. Abraço a todo mundo aí. Até. Maju, você quer começar? Que sempre é alguém da casa que começa, aí depois vamos para os nossos convidados. Posso começar. Eu vou indicar um lugar que, agora que estamos voltando a sair de casa, encontrei a Thalita ontem para matar a saudade do café da tarde que a gente tomava, e a gente está conhecendo os lugares perto do novo escritório agora. Então a gente foi numa patisserie chamada Tami Montanha, que fica na Rua Lisboa. Ela é muito gostosa, o bolo estava maravilhoso, o café estava muito bom, então recomendo visitar lá ou então pedir, porque eles entregam também. Também recomendo, gostei muito do nosso café ontem e o bolo estava maravilhoso. E dá para dividir, viu? Porque a gente ia pedir separado e foi bom que a gente dividiu. É grande. Muito bom. E você, Diego, tem alguma coisa para indicar pra gente? Bom, lugar aqui em Recife, eu indico a Jaqueira, claro. É um ótimo lugar para se estar. Você falou de café, e é bem interessante a gente ter uma torra própria aqui. Então, se o cliente estiver na loja, no momento que a gente está torrando o café, dá para sentir o cheirinho do café sendo torrado na loja, é bem interessante. É uma experiência bem comum também aqui em Recife. O nosso café, como eu já falei, é um café especial, é uma torra que só a gente tem, um grão que só a gente tem. Então, convido a todos que estiverem de passagem em Recife para visitar a Livraria Jaqueira, né? Tanto a unidade do Recife Antigo quanto a unidade da Jaqueira mesmo, que é um bairro bem conhecido aqui na cidade. E se quiser me procurar, estou na loja sempre. É só pedir para me chamar. A gente toma um café junto. Nossa, que delícia. Fiquei imaginando esse café. Deu até tristeza é fazer muito o legal. meu aqui, normal. Quase covardia, né? Não, cheiro de café é covardia. E você, Ivy, tem alguma coisa pra gente? Bom, eu vou indicar um café também, chama Sagarana, que fica na loja da Doutor Villanova, na rua Doutor Villanova 309, que é a nossa Martins Fontes também. Lá ainda tem agenda disponível para evento, quem quiser estiver interessado, tá? Lá tá aberta ainda a agenda. Mas eu quero indicar um filme que eu assisti, que eu acho muito necessário hoje em dia, muito dolorido, mas muito necessário, muito catártico, chamado Marighella. Nossa, eu quero muito assistir, é bom mesmo? É muito bom, mas assim, você não vai sair feliz do cinema, você vai sair bem triste. Mas ao mesmo tempo é bom ver porque o cinema inteiro tá junto com você. Isso me deu um alento, assim, uma esperança de que ano que vem a gente vai ter boas notícias. Não, eu acho que só o fato de a gente poder estar assistindo o filme, né, nesse momento que quase, né, já dá uma sensação boa, né, vai? Então, acho que, claro que o tema é um tema pesado, etc., mas que acho que faz muito sentido, né? Ainda mais agora. Mas muito bom. Mas muito bom. Eu queria indicar, acho que eu fui por indicação de uma pessoa que agora, me deu um branco completo.
foi a nossa convidada de Ghostwriter. Desculpa, alguém me ajuda? Nanete. A Nanete. Obrigado, Nanete. Ela é um seriado da Netflix que chama Made. Eu não conhecia, era super novo naquele momento, só que assim, é a história de uma mãe de uma menininha de 3 anos que perde tudo, né? Tipo, é uma coisa que acho que o cinema americano tem mostrado bastante, que são os pobres americanos, né? Do tipo, de uma classe que não tem um apoio nenhum do governo, e aí você pensa que é do país mais rico do mundo, e é de uma dor, porque as atuações são incríveis, sabe? A atriz principal é muito boa. A filhinha, tipo, diz que a atriz ia lá todo domingo, ficava com a menininha do dia inteiro. Então você percebe que tem uma relação, assim. A mãe da atriz principal é a mãe dela de verdade, que é a Annie McDowell. Só que, assim, é difícil de ver, inclusive. Porque, tipo... E ressoa muito aqui também, né? No Brasil, porque, putz, a gente vive essa dureza. Só tem um estranhamento que é nos Estados Unidos, né? Mas, tipo, você vê as relações e, tipo, da dificuldade das pessoas e tipo, você fala assim, nossa, se eles não têm dinheiro pra ajudar os outros, né? Você fala assim, tem uma coisa errada, né? Bem errada, e muita gente acha que os Estados Unidos seja um exemplo pra isso e talvez não seja. Vale muito a pena, mas acho que é que nem o Marighella, você tem que ir, tipo... Eu nunca sei se você tem que ir muito o dia que você tá feliz ou tá triste, sabe? Porque se você tá feliz, acaba com o seu dia. Se você tá triste, você fala assim, puto, pra onde que eu vou? Mas um dia que você seja médio. Tipo, você tenha algum tipo de fôlego pra continuar. Mas acho que infelizmente, são os dias que a gente vive, né? Acho que foi muito legal ouvir o Diego e Eve, porque... É um espaço, a gente acho que sente muita falta, né, de ir nas livrarias e, tipo, de conviver com as pessoas, e acho que vocês trazendo parece que algumas notícias boas, né, e acho que isso é muito legal, que o movimento voltando, e a gente tentando navegar por esses dias difíceis, né? Mas muito obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Obrigado também, agradeço muito, né? Foi uma honra estar com vocês aí, sempre escuto o podcast, então vai ser muito legal, obrigado mesmo. Obrigada, também agradeço. Isso foi um prazer. Valeu. Quem sabe um dia a gente vai até Recife tomar esse café aí. Com certeza, com certeza. Na Martins Fontes, com certeza a gente vai sempre. Tá bom? Deixa eu... Um dia que vier eu peço pra fazer uma torra. Tá combinado, então. Obrigado, gente. Valeu, Thalita. Até Obrigado, mais, Caju. gente. Tchau.